Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe poderosamente a cada um em nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra e ela se encontra em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 1. O subtítulo diz assim: Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Glória a Deus e graças a Deus. Essa mensagem, ela nos mostra que Deus ele colocou no meu coração que para que nós venhamos amadurecer, crescer, ter experiências maiores com o Senhor, né? Porque quando nós desejamos expandir a nossa vida espiritual, ter um crescimento espiritual, ter um crescimento ministerial, ter mais comunhão com Deus, mais profundidade com o Senhor, mais intimidade, que é o que vem dizendo aqui no início dessa palavra, quando eles questionam se ele não estava percebendo: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Quer dizer, é o desejo de ver a sua vida com Deus avançar, a sua comunhão crescer. É a confiança no Senhor de que mais experiências com Ele nós teremos, que nós não iremos viver uma fé apenas em um quadrado, mas nós iremos avançar com o Senhor, nós iremos amadurecer no Senhor. Quando nós tomarmos atitudes como esses jovens tomaram, de poder estar num lugar maior, na presença de Deus, acomodar melhor a presença de Deus na nossa vida e saber que o Evangelho que eu e você carregamos não é apenas para nós, mas outras pessoas necessitam ouvir essa palavra, outras pessoas necessitam ouvir este Evangelho. E às vezes nós precisamos tomar atitudes, porque aqueles jovens poderiam muito bem dizer: o lugar aqui é apertado, mas isso não é problema nosso. Mas eles falaram assim: não, como vês, o lugar é apertado, vamos tomar uma atitude, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos buscar, crendo que o quê? Mais pessoas estariam ali com eles. Crendo que mais pessoas se reuniriam ali. Em nome do Senhor Jesus. Então, Deus ele vem nos mostrando que para que nós venhamos viver mais experiências com Ele, nós precisamos tomar uma atitude no Evangelho do Senhor, na presença do Senhor, para buscarmos mais e mais a presença dEle, para estarmos mais e mais em comunhão com Ele, em nome de Jesus. E o que me chama também a atenção nessa palavra é que quando ele fala isso, no 2 fala assim: Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões.
Eliseu responde: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Isso me faz lembrar a Moisés, que ele disse ao Senhor: Senhor, a nenhum lugar eu irei se o Senhor não estiver comigo. Quer dizer, nenhuma decisão, Senhor, eu tomarei se o Senhor não estiver comigo. Nós sabemos que quando nós tomamos decisões que o Senhor não aprovou, que o Senhor não está conosco, que o Senhor não vai conosco, nós sofremos. Então, eles, me lembrando disso, que Moisés disse: Senhor, eu não irei a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. É dizer a Deus: eu e você precisamos disso. Senhor, se o Senhor não, eu não posso, eu não consigo ir a lugar algum. Sem o Senhor nada posso fazer. Eu dependo do Senhor para tudo. Então ele vem dizendo aqui: não queres ir o Senhor com os teus servos? Nós sabemos que Eliseu representava ali o Senhor. Estava representando ali a presença de Deus. Aqueles homens estavam ali para construir uma obra, para construir um lugar, para buscar o Senhor, para buscar a presença de Deus, para se reunir, para falar de Deus, para aprender de Deus. E ali ele chamou a presença de Deus para ir com eles. Eu e você precisamos chamar a presença de Deus para estar conosco, para estar na nossa vida, para estar nas nossas decisões, para estar nas nossas escolhas. Precisamos chamar a presença de Deus para construir, para avançar, para prosseguir no Senhor. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós não podemos tratar as nossas decisões como se fossem simples decisões. O Senhor não precisa incomodar, como se fosse incomodar ao Senhor. Pelo contrário, tudo nós temos que pôr diante de Deus. Então ele vem dizendo assim no 4: e foi com eles, e foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. O que isso me faz entender, né, no espírito, é que na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, no nosso ministério com Deus, nós não temos nada como o nosso, né? Quando ele diz é emprestado, Deus nos dá responsabilidade, Deus nos dá ministério, Deus entrega coisas nas nossas mãos. Nós sabemos que não é nosso, nós sabemos que é do Senhor. E às vezes na nossa caminhada existem deslizes, existem falhas, existem erros, e em algum momento o inimigo coloca na nossa mente que a obra parou, porque foi isso que aconteceu ali com aquele jovem. A obra tinha parado ali, a obra parou. Existem momentos na nossa vida que nós pensamos: a obra parou, tudo acabou. E o inimigo muitas das vezes coloca na nossa cabeça: agora afundou. Aquilo que Deus colocou na sua mão afundou. O inimigo coloca na nossa cabeça: ah, mas deixa pra lá, aquilo era pesado demais para você. Para que nós venhamos viver desacreditado do Evangelho, de que Deus ele pode usar a nossa vida de novo, e para que a gente possa ser útil novamente na mão dele. Falar: ah, quer saber, você perdeu o corte, você já não é mais útil, mas o Senhor me pôs aqui
para te dizer que você é útil para o Senhor, que nós venhamos continuar crendo no Senhor, no teu evangelho, na sua palavra. Por algum momento, a Bíblia diz assim que escapou, deslizou. Existem momentos que nós erramos sim, nós falhamos, mas nós não podemos deixar de crer, de confiar no Senhor. Por mais que você fale, foi por água abaixo, como foi o que aconteceu ali. E aí ele vai dizer, por mais que o inimigo diga que o evangelho é pesado talvez, que o viver com Cristo é pesado talvez, mas olha o que Deus faz. Ele diz assim no 6, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Olha só essa mensagem. Onde caiu? E aí é onde nós temos que analisar a nossa vida. Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós falhamos? Aonde temos que recomeçar? O Senhor diz assim na sua palavra que o homem, ele tem que olhar, volta, olha onde caíste e venhamos prosseguir. Errou, falhou, volta lá, vê onde errou, onde falhou e prossiga a caminhada. Bata a poeira, sacode a poeira e continua. E continua, e busca a Deus, e busca a comunhão com o Senhor. Busca o perdão do Senhor. E aí, ele diz onde caiu. É onde nós temos que parar para analisar. E aí ele diz assim, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou. Porque quando eu e você voltamos atrás e olhamos aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde nós falhamos, aonde nós deslizamos, aonde nós reconhecemos, é onde Deus ele age, é onde Deus ele trabalha. Aonde Deus ele trabalha. E aí diz assim que Eliseu cortou um galho e jogou ali fazendo o ferro, o quê? Flutuar. Quer dizer, aquilo que em outro momento você pensava, aquilo era pesado demais para mim, aquilo era difícil demais para mim, foi por água abaixo porque eu não iria suportar mesmo, eu não iria aguentar mesmo. E aí Deus fala assim, eu vou mostrar que o meu fardo é suave e é leve. O mundo pode dizer, não, mas isso é difícil demais. Não tem como viver dessa forma, não tem como viver desse jeito. Mas com Cristo tem. E aquilo que o homem diz que é pesado, o Senhor mostra que é leve. O Senhor faz o sobrenatural na nossa vida. E o que aconteceu a partir desse momento? Ele diz assim no versículo 7, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. O que significa isso? Atitude para recomeçar. Esse pegue-o dele é o que? Retome a posição. Retome a posição na qual Deus te colocou. Esforça-te para estar onde Deus te colocou, onde Deus te chamou para estar. E aí a Bíblia vai dizer, o homem esticou o braço e o pegou. É necessário nos esticarmos, nos esforçarmos para continuar na presença dele. E nós iremos ver e viver o sobrenatural do Senhor. Porque, humanamente falando, nós sabemos que o ferro ele não iria flutuar. Mas nós não vivemos pelo natural, mas sim o sobrenatural do Senhor. Pela física aquilo não iria flutuar jamais, mas pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, nós viveremos o sobrenatural dele, a misericórdia dele, o milagre dele, o agir dele. Talvez as pessoas olhem você hoje e digam, não, ele não vai voltar, ela não vai voltar, ele não vai retomar, ele não vai continuar essa obra, ele não vai viver, ele não vai caminhar novamente com o Senhor. E o Senhor mostra que sim, é possível sim, retomar a obra, retomar a caminhada, continuar na presença do Senhor e viver o sobrenatural com Ele.
e estar na presença dele, ser útil para ele, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração, e eu creio que vem para acrescentar na sua vida. Eu não sei o momento que você está vivendo, ou o que você está passando, ou de que forma essa palavra vai chegar na sua vida, em que parte ela vai se encaixar, mas eu sei que a palavra de Deus ela nunca chega em vão para nós. De alguma forma ela acrescenta na nossa vida. Então creia no Senhor, creia na palavra de Deus. Não viva pelo visível, pelo apalpável, mas nós vivemos pela fé. Pela fé que nós vivemos. Nós cremos naquilo que nós não enxergamos ainda. Ainda não aconteceu, e nós já estamos crendo no agir de Deus, no poder de Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Nós colocamos a nossa vida no seu altar. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer em nós, Senhor, aquilo que te apraz, aquilo que te agrada. Que o Senhor venha dar força para o cansado, para o aflito, para o sobrecarregado. E que o Senhor venha dar força para continuar na tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor, meu Pai, não deixa prostrado, meu Pai, aquele que um dia deslizou, aquele que um dia falhou, aquele que um dia, meu Pai, errou diante da tua presença. Mas o Senhor é o Deus que pode sim, meu Pai, estender os braços para colocá-lo de pé, para colocá-la de pé, para caminhar com o Senhor, para caminhar na tua presença, para buscar a tua face, buscar o renovo do Senhor, a presença, a graça do Senhor, meu Pai. Pois o Senhor é o Deus que não mudou, o Deus que permanece o mesmo. O Deus que quebra grilhões, meu Pai, que despedaça, meu Pai, cadeia, Senhor, meu Deus. O Deus que abre algemas, em nome de Jesus, Pai. O Deus que liberta, que cura, que salva e que transforma. Meu Deus, eu entrego a vida de cada um, Senhor, nas tuas mãos. E assim nós te agradecemos. Para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E glória a Deus.